got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Só agora eu consegui dar minhas caras aqui para poder falar com vocês, né? Como vocês devem imaginar, ontem foi um dia desafiador, né? O Teodoro tomou a vacina de 4 meses, como vocês viram aí. Para minha surpresa, a Cauane também tinha vacinas atrasadas de campanha. Ela tem 12 anos. Então, assim, a pediatra já encaminhou para tomar essas vacinas. Acabou que como a gente saía no Bike Shop, né? No posto aqui próximo não, né? Mais ou menos do outro bairro, para que tenha as vacinas completas do Teodoro. A gente já aproveitou, já deu as vacinas nela. Gente, por incrível que pareça, os dois, né? A Cauane teve reação de febre, essas coisas, né? Mas braço doendo, né? O braço fica dolorido. Teodoro, a vacina de 4 meses para a vacina de 2, é a segunda dose de 4 meses, né? Eu achei que não deu tanta reação como a de 2. A de 2 é mais desafiadora. Porém, deu reação, deu febre, o bebê fica mais enjoadinho, né? Querendo mais colo, querendo mamar. Então, ontem, eu já cheguei em casa e fiquei na função deles de verdade. Só corri para poder fazer uma comida rápido. Já dei um banho de camomila nele, né? Eu dei o remedinho, fiz complexo de água gelada. Depois coloquei o enxofebre. Então, assim, é todo um processo, né? Tá aqui na última soneca do dia, agora são 4 e pouco, se eu não me engano. E ontem não deu. Ontem eu fiquei na função do dia. Hoje a casa tava daquele jeito, porque ontem eu não consegui fazer nada. Não cobrei tanto da Cauane, porque ela tava com o braço doendo ontem, por conta da vacina, então deixei ela também descansar, me ajudando no que pôde. E hoje a gente já teve que dar uma geral aqui em casa, porque tava demais. Tava demais. E graças a Deus, hoje, gente, foi um dia desafiador também, porque ele ainda estava enjoadinho. Ontem não, ontem eu fiquei na função dele. Então, assim, à tarde, ele deu um cochilo, eu dei junto com ele, porque eu estava cansada, né? Eu já estava com o meu corpo cansado. Então, eu me permiti dar um cochilo com ele. Foi um cochilo bom para mim, porque uma mãe descansada é uma mãe disposta, né? Pra poder cuidar do bebê, porque é uma mãe exausta. Ontem eu fiquei na função dele, como eu falei com vocês. E hoje foi um dia corrido na parte da manhã, um pouquinho da parte da tarde também. E, gente, tava ali lavando louça agora e eu falei, Senhor, o dia não foi da maneira que eu planejei, mas obrigada, porque eu consegui limpar a casa, consegui fazer um bolinho. Agora eu vim aqui rapidinho só dar um oi pra vocês. Vou parar um pouquinho aqui agora, vou ler um livro, aproveitar que ele tá na última soneca do dia, vou comer um pedacinho de bolo, tomar um café e curtir esse momento, né? Porque a gente precisa contemplar mais do que reclamar. E como a gente tá cansado, né? Um dia onde o bebê tá com reação de vacina, um dia onde a casa não estava, né? Agora a gente conseguiu, eu e Cauane, conseguimos colocar a casa, sabe, no lugar. Então acabou que ficou um pouco mais tranquilo, né? Agora à tarde vou desfrutar desse momento. Tem um vídeo para poder editar também, para poder subir. Mas antes de eu editar o vídeo, eu vou ler esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó.
Não desperdice o seu poder na oração. Esse livro tem sido bênção na minha vida. Eu comecei a ler ele há pouco tempo. É um dos hábitos que eu quero cultivar esse ano, é a leitura, porque agrega, gente. Leitura que te motiva, sabe? Que te enche de conhecimento, é muito bom. Então é um dos hábitos que eu quero cultivar esse ano. E pra agora é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui, vou cuidar agora desse momento de descansar, aproveitar que ele descansou. Vou descansar minha mente também, sinto que eu tô muito acelerada. Foi um dia onde eu tive que lidar com estresse. Então, assim, eu preciso desse momento. E daqui a pouco eu apareço por aqui de volta. Dia seguinte por aqui, eu estou aqui me aprontando para o dia. Já hidratei minha pele, passei o Baby Cream que eu tô usando da L'Oreal, esse aqui, ó. Que ele é mais um hidratante com cor. E, na verdade, eu uso ele pra tudo, gente. Pra tudo, dia a dia. Dia a dia, igreja, tudo. Eu uso ele. Ele tem uma cobertura muito boa. Só que pra sair assim, eu uso mais. Pro dia, eu só uso só um pouquinho, passei um corretivo pra disfarçar as olheiras de milhões, né, gente? Já tinha olheira, depois que a gente vira mãe, parece que elas dão um oi todo dia, né? Então a gente tem que dar uma disfarçada, né, nelas. Tô me arrumando, como eu falei com vocês, pro dia, mas já são 2 horas da tarde, 2h30 já. A parte da manhã, se eu não acordar num horário tranquilo, eu não consigo fazer isso que eu tô fazendo, não. Sempre fica pra parte da tarde, né? De manhã é a parte onde eu fico na função dele ali, né? O Teodoro, ele acorda, geralmente ele acorda às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, 8 horas. Só que como eu mudei um pouco da rotina dele, antigamente ele acordava esse horário, 7 horas da manhã, porque ele tava indo dormir 7h30 da manhã. Da noite, perdão. Só que não essa rotina é boa, porque eu consigo ficar com a noite ali pra me resolver uma coisa ou outra. Só que não funciona pra mim. Porque, gente, eu tenho igreja. Então, assim, eu vou pro culto 3 vezes na semana. Então, assim, um bebê dormindo 7h30 da manhã, não tem como. Eu sei que é um horário ideal pro bebê dormir e tudo mais, mas aqui na minha realidade não funciona. Então, eu fui lá,
organizei, montei uma agenda, uma rotina para ele que funcionasse com a minha vida, né, normal. E agora ele tá indo dormir entre 8h30 e 9 horas. Então acaba que ele não acorda mais 7 horas da manhã. Ele tá acordando por volta de 8 e pouca, 9 horas. Hoje ele acordou 9h30. Até porque o tempo tá chuvoso, tá fresquinho. Então, assim, acredito que ele fique mais molinho por conta disso, né? Ou não, né? Mas na minha perspectiva, na minha maneira de ver, é assim. Então, gente, como eu falei com vocês, tô dando um jeitinho aqui. Maquiar e falar é algo desafiador aqui. Não consigo prestar atenção nas duas coisas, né? Mas é isso praticamente. Usei esse batom aqui pra dar um ar de saúde no rosto. E coloquei só um pouquinho na boca, porque ele é forte, só pra poder dar um ar de saúde mesmo. E como hoje eu preciso terminar um vlog, terminar um vídeo que eu comecei, então é bom que a gente esteja, né, ajeitadinha pra poder terminar. Existe uma coisa que eu queria falar com vocês. A gente tá aqui há 3 dias, né? Vocês estão aí de companhia comigo há 3 dias já, né? Eu comecei a gravar esse vlog segunda-feira, hoje é quarta-feira. Vou encerrar esse vlog aqui, né? Pra não poder ficar muito grande pra vocês desse vlog. E eu tô com uma mensagem no meu coração. O Senhor me deu uma palavra que eu meditei em Provérbios 20. Na verdade, eu mexi nessa palavra ontem. Hoje de manhã, o meu devocional foi junto com a Tuane, por conta que ela precisa estudar o livro de João, por conta do retiro que ela vai. Mas ontem, eu mexi em Provérbios 20. E assim, não sei se você já leu Provérbios 20, mas foi uma lapada pra mim, gente. Eu comecei com eita, meu Deus! E nessa minha Bíblia nova, na versão NVT, fica bem mais claro, você consegue entender melhor, né? Nessa linguagem. Eu amo linguagem, né? A tradução Revista Almeida Corrigida. Eu sou muito fiel a ela. Eu gosto dessa versão. Porém, a NVT tá me ajudando muito. Profissionais. Porque assim, com um bebê, eu não tenho aquele tempo todo de conseguir me aprofundar na Bíblia, de parar e de ir pesquisar. Porque assim, aquilo que eu li a Bíblia no meu dia normal. Eu li a Bíblia na versão Almeida Corrigida, e depois eu ia lá no Google para poder ver na versão NVI, NVT, para conseguir entender melhor. E com a Bíblia NVT eu consigo entender melhor, porque assim, gente, tem dia que eu tenho muito tempo, às vezes eu consigo ofertar ao Senhor 1 hora, mas tem dia que eu só consigo ofertar ao Senhor 30 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Então assim, a versão sendo mais fácil para mim, eu consigo entender melhor, até mesmo para você estudar a Bíblia. Mas claro, tem coisas que eu leio que eu fico, não, eu prefiro a versão, essa palavra, esse versículo eu prefiro na versão Revista Almeida Corrigida. Então, deixa eu pegar pra vocês aqui amanhã a Bíblia. Voltei, gente, e diz assim, Provérbios 20, diz assim, versículo 24, diz assim: é o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Quando eu li essa palavra, eu falei assim, meu Deus, que forte. Como que uma simples versão, né, diferente, traz uma clareza tão enorme pra gente. E eu não li esse versículo na versão Almeida Corrigida. Mas na versão NVT, ela falou profundamente no meu coração. E eu finalizo esse vlog deixando essa mensagem pro seu coração. Assim como o Senhor falou comigo ontem. Se é o Senhor que dirige os nossos passos, se é o Senhor que dirige os nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? E quantas coisas a gente fica no ar e a gente não tem resposta para aquilo. Eu hoje tô vivendo uma fase da minha vida de respostas de orações. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, meu filho, que foi muito desejado, muito orado pelo Senhor. E Deus, ele fez no tempo dele. Mas tem algumas questões na minha vida que eu não gostaria de estar vivendo, sabe? Tem algumas questões na minha vida que eu gostaria de ser resolvida,
coisas que eu preciso me curar, que eu preciso tratar em mim. E às vezes a gente pode se questionar, e Senhor, por quê? Sabe, eu tô vivendo aqui a fase que eu tanto pedi ao Senhor. Eu tenho vivido um momento na minha casa, na minha família, que eu orei tanto, que eu esperei tanto pelo Senhor. E por que essas questões, Senhor? Por que eu tenho que lidar com isso? E não tenho que temer. A Bíblia fala que não é pra me temer nada. Se é o Senhor que dirige os passos, se é Ele que dirige a minha vida, se a minha vida, se a tua vida tá submetida ao Senhor, ao senhorio dele, pra que querer entender tudo ao longo do caminho? Senhor, por que disso? Senhor, mas por que eu tô vivendo isso agora? Senhor, mas por que dessas questões? Por que eu tenho que viver isso? Por que vira e mexe eu me pego nesse lugar? Por que, Senhor? E a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que eu vivo hoje, a ferida que eu preciso que o Senhor cure, que o Senhor trate dentro de mim, vai servir de remédio para outras vidas. Então, tudo aquilo que o Senhor faz na tua vida é para a glória dele. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, sai desse lugar de questionamento, talvez no lugar onde você está vivendo como vítima, às vezes no lugar onde você está ali se perguntando, Senhor, por que disso? Por que dessa maneira? Por que as coisas têm que ser assim? Por que fizeram isso comigo? Por que eu tenho que lidar com isso? Se a tua vida tá diante do Senhor, no altar, submetida a Ele, se você entregou sua vida a Ele, deixa Ele dirigir os passos. Não quero entender o porquê. E a Bíblia fala que aquele que leva a palavra do Senhor, andando e chorando, sem dúvida, voltará com a sua colheita. Então, assim, às vezes, no caminho, você vai ter que pegar aquela palavra, aquela semente e andar, mesmo chorando. O Senhor, Ele permite você sentir, você chorar, você passar por aquela situação, mas Ele não permite que você pare no meio do caminho. Às vezes eu ouvi uma frase que falou muito ao meu coração. É lícito chorar, é lícito sofrer, é lícito sentir, mas não é permitido, o Senhor não te permite parar no meio do caminho. Então, para de querer entender o porquê de tudo. O Senhor está fazendo uma obra em você. O Senhor está fazendo uma obra em mim. E é até que Ele venha. Hoje, aquilo que eu considero difícil para mim lidar, aquilo que hoje eu considero para mim desafiador, para o Senhor é um propósito, para o Senhor é só mais um detalhe aonde o nome dele vai ser glorificado. Então fica essa palavra no teu coração. Eu não posso, não consigo finalizar o vídeo sem deixar uma palavra. Mas, claro, esse último vlog agora que vocês viram, eu não consegui deixar uma mensagem falada, mas eu deixei uma frase lá pra vocês, porque tinha muito tempo já que eu tinha gravado o vídeo, mas o nome do Senhor precisa ser glorificado em tudo que eu faço. Seja o meu comer, o meu vestir, o meu andar, precisa ser para a glória de Deus. Então que o Senhor te abrace com essa palavra. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado pela companhia. Tchau.